Callum McCarthy teve 7 noivas. Nenhuma delas durou uma semana. Sem hematomas, sem ameaças, sem violência. Simplesmente levantavam antes do amanhecer e desapareciam sem deixar palavra. A cidade o chamava de monstro. Os rumores escureciam a cada mulher que atravessava aquele portão de ferro. Mas a verdade de verdade, estava trancada no segundo andar, e não era nada do que imaginavam. Então uma dívida de jogo trouxe alguém que ninguém esperava. Uma mulher que o mundo já tinha descartado. Não era bonita. Não era poderosa. Pelo menos não pelos padrões que importam. E quando ouviu o som que fazia todas as outras fugirem, ela sentou no chão. E não saiu. A pergunta real não é o que Callum McCarthy escondia. É porque ela foi a única que ficou. E porque ele a escolheu. 7 noivas em 4 anos. Esse era o número que sussurravam nos bairros a leste do cais, nas barbearias e padarias, nos fundos onde homens jogavam cartas e fingiam não temer aquele nome. 7 mulheres entraram pelos portões de ferro da propriedade no alto da colina. 7 saíram de novo, algumas em dias, uma antes do amanhecer, todas pálidas e silenciosas de um jeito que tornava os rumores piores que qualquer verdade. Ninguém falava porquê. Não porque não soubessem, mas porque as próprias mulheres recusavam-se a pronunciar uma única palavra. E aquele silêncio, mais que tudo, era o que aterrorizava a cidade. As histórias mudavam conforme quem contava. Uns diziam que Callum era violento, que por trás dos ternos sob medida e da voz controlada havia algo monstruoso esperando. Outros juravam que ele gostava de coisas que nenhuma mulher decente toleraria, rituais ou obsessões que pertenciam às trevas. Algumas mulheres mais velhas do bairro faziam o sinal da cruz quando seu nome surgia e diziam que a própria casa era amaldiçoada, que sua mãe morrera gritando na sala e seu fantasma ainda andava pelo segundo andar. Nada disso era verdade. Mas nada precisava ser, porque a verdade quieta, sem glamour, era algo que ninguém jamais se incomodara a procurar. Callum McCarthy tinha 36 anos. Herdara o controle da operação familiar aos 29, depois que o pai sofreu um derrame que o deixou incapaz de falar ou reconhecer os próprios filhos. A transição fora brutal e eficiente. Callum consolidara território, silenciara 3 fações rivais através de alavancagem legal e intimidação estratégica, e transformara os negócios de construção e imóveis da família num império legítimo que agora empregava mais de 400 pessoas. Era alto, de ombros largos, com um rosto bonito de modo severo, maxilar afiado, olhos escuros encaixados profundamente sob sobrancelhas pesadas, uma boca que raramente sorria. Vestia-se impecavelmente. Falava baixo. E tinha fama de paciência que aterrorizava mais que qualquer raiva, porque um homem paciente é um homem que planeja. E um homem que planeja é um homem que nunca perde. Mas ele perdera. 7 vezes, por qualquer contagem pública. 7 noivas que iam e vinham como tempo. Cada partida confirmando o que a cidade já acreditava, que algo estava fundamentalmente quebrado em Callum McCarthy, algo que nenhuma quantidade de dinheiro, poder ou metros quadrados podia consertar. O que ninguém sabia, o que as próprias noivas jamais conseguiam explicar, era que o problema não era crueldade. Não era violência ou perversão ou fantasmas. O problema era um menino de 4 anos chamado Luca, e a vida que girava em torno dele como um planeta preso na órbita de uma estrela que queimava demais para a maioria olhar diretamente. Mas essa parte vem depois. Primeiro, vem a mulher. O nome dela era Tia Calloway. Tinha 27 anos. E a primeira coisa que a maioria notava era que ela era pesada. Não no sentido eufemístico que revistas de moda usavam, não curvilínea, ou placise, ou qualquer termo cuidadoso projetado para fazer um corpo como o dela soar como escolha de estilo de vida. Ela tinha excesso de peso daquele tipo que vem de anos comendo para preencher algo que comida não preenche. De noites sozinha com embalagens de delivery após turnos duplos. Daquele tipo específico de exaustão que faz uma pessoa parar de se importar com o espelho, porque o espelho nunca dissera nada gentil. Carregava nos quadris, na barriga, na largura macia dos braços. E há muito tempo parara de se desculpar por isso, não porque chegara a algum lugar triunfante de aceitação própria, mas porque se desculpar era exaustivo, e ninguém estava ouvindo mesmo. Tinha rosto redondo com boa estrutura óssea por baixo da plenitude, pele marrom que a mãe sempre dissera ter a cor da argila de rio sob o sol da tarde, e olhos escuros surpreendentemente alertas. O tipo de olhos que notavam quando o sorriso de alguém não alcançava a expressão. Quando uma criança fingia estar bem. Quando uma sala mudara a sua energia de algum modo sutil e perigoso. Usava cabelo natural, geralmente preso num coque baixo que segurava com o que estivesse mais próximo, lápis, a X, uma vez um arame de pão que esqueceu por um dia inteiro de trabalho. Tia trabalhava como cuidadora de saúde domiciliar. Fazia isso desde os 20, desde o semestre em que abandonara a escola de enfermagem porque o irmão Nat fora preso pela segunda vez, e o dinheiro do fiança tinha que vir de algum lugar.
Tinha dom para o trabalho, o tipo de dom que não aparece em currículos. Conseguia ler uma sala como um músico lê partitura, sentindo as dinâmicas, tensões, necessidades não ditas. Banhar a homens idosos sem fazê-los sentir vergonha. Segurar a mãos de mulheres com demência que não lembravam os próprios nomes, mas ainda sentiam solidão como faca. Limpar a feridas, trocar a lençóis, sentar em silêncio com pessoas morrendo às 3 da manhã. E fizera tudo isso por $11,75 a hora, até 3 meses atrás, quando a agência perdera a sua certificação Medicare e fechara da noite para o dia. Desde então, sobrevivia de economias quase esgotadas, pegando turnos numa lavanderia de uma mulher de sua igreja, tentando não pensar no fato de que o irmão estava em apuros de novo. Nat Calloway tinha 31 anos e estivera em apuros pela maior parte da vida adulta. Não o tipo dramático que faz manchetes, mas o tipo lento e desgastante que desgasta uma família como água em pedra, jogo. Não o tipo organizado de alto nível com mesas de veludo e garçonetes de coquetel, mas o tipo feio e desesperado. Póquer online às 3 da manhã. Apostas esportivas com homens que cobravam juros por semana. Raspadinhas compradas com dinheiro que deveria pagar a conta de luz. Entrar e saída de programas, prometera parar mais vezes que tia conseguia contar, e ela acreditara nele todas as vezes, porque acreditar era mais fácil que encarar a alternativa, que o irmão talvez nunca mudasse, e que amá-lo talvez nunca fosse suficiente. Dessa vez, porém, o problema tinha peso diferente. Nat devia dinheiro às pessoas erradas. Não uma equipa ou gangue, mas algo mais estruturado, uma operação que corria pela rede de negócios da família McCarthy. O valor era $42.000, acumulados ao longo de 8 meses de apostas crescentes e juros compostos, e os homens que detinham a dívida recentemente deixaram claro que paciência era recurso finito. Tia descobriu numa terça-feira de outubro, quando Nat apareceu em seu apartamento com o olho inchado e uma forma de estar que lhe disse que pelo menos 2 costelas estavam machucadas. Sentou-se à mesa de sua cozinha e chorou, algo que não fazia na frente dela desde que eram crianças, e contou tudo. Ela ouviu. Não gritou. Não chorou. Fez uma compressa de gelo e um chá e sentou-se frente a frente, sentindo o peso familiar de ser quem tem que resolver. Quem tem que segurar os pedaços porque ninguém mais vai fazê-lo. Tem um jeito, Nat disse. E do jeito que disse, olhando para a mesa, voz pequena e envergonhada, tia soube que o que viria a seguir seria algo que não queria ouvir. Ele explicou mal, em fragmentos e meias frases, porque a imagem completa era humilhante demais para apresentar claramente. A versão curta era esta: Gil Brando, que gerenciava cobranças para a Operação McCarthy, mencionara, meio de brincadeira, Nat insistiu, embora tia duvidasse, que seu chefe procurava a esposa de novo, que havia um acordo em pé, uma espécie de período de teste, uma semana na propriedade para ver se a combinação funcionaria. Que as mulheres anteriores tinham sido selecionadas através de conexões e apresentações, mulheres bonitas de famílias que entendiam o mundo em que Callum se movia, e que todas elas tinham ido embora. Ele disse que se alguém durasse a semana, Nat continuou, ainda sem olhar para ela, a dívida some. Toda. E se não durar? Nat ficou quieto por muito tempo. A dívida fica, ele finalmente disse. Mas os juros param. Tia sentou-se com aquilo. Sentou-se com a matemática. $42.000 que não tinha contra uma semana de sua vida numa casa numa colina com um homem que toda a cidade temia. Sentou-se com a indignidade disso, a forma como o arranjo reduzia a transação, corpo oferecido para acertar um livro-caixa. Sentou-se com a raiva que subia em seu peito como punho, não direcionada a Nat, embora ele merecesse parte, mas ao mundo que desenhara as coisas de modo que uma mulher como ela, que passara a vida adulta cuidando da dor de outros, pudesse acabar sentada numa mesa de cozinha calculando se sua dignidade valia $42.000. Eles não vão me escolher, ela disse, plana. Olha para mim. Nat finalmente olhou para cima. O olho bom estava molhado. Gil disse qualquer uma. Disse que Callum não se importa. Disse que parou de... O quê? Disse que não importa porque todas vão embora de qualquer jeito. Estava ali. A honestidade brutal de homens que pararam de fingir. Não importa quem ela é porque o resultado já está decidido. Ela entrará. Verá o que quer que faça as mulheres fugirem. E sairá, e a dívida ainda estará lá. Mas pelo menos não estará crescendo. Tia pensou em sua conta poupança, $412. Pensou na mãe, que morrera quando tia tinha 19, e que a fizera prometer na última conversa lúcida que tiveram que cuidasse de Nat. Pensou na lavanderia, na igreja, no apartamento com o radiador que batia a noite toda. E pensou no sentimento que carregara a vida inteira. O sentimento de ser a pessoa que fica quando todos vão embora, que aparece, que suporta. Uma semana, ela disse. Uma semana e a dívida some. Sumida. Olhou para o irmão, machucado, envergonhado.
Ainda seu irmão. Ainda o menino que guardava metade dos doces de Halloween para ela porque sabia que ela gostava mais dos rises. Tudo bem, ela disse. Tudo bem. O carro veio buscá-la numa sexta-feira à tarde. Era preto, impecável, o tipo de carro que fazia os vizinhos olharem pela janela e depois rapidamente desviarem o olhar. Tinha embalar uma única mochila, roupas para uma semana, carregador de celular, um livro, uma fotografia da mãe num saco Ziploc para protegê-la do que quer que acontecesse com o resto de seus pertences. O motorista era jovem, apresentou-se como Paulo, e claramente tentava não encará-la de um jeito que dizia à tia tudo que precisava saber sobre o que esperava. Deixou que ele pegasse sua mochila e sentou-se no banco de trás, observando a cidade mudar pela janela. As ruas lotadas de seu bairro cedendo a avenidas mais largas, depois as estradas arborizadas que levavam às colinas onde o dinheiro antigo vivia lado a lado com o novo. A propriedade MC Cart ficava atrás de um muro de pedra cinza coroado com ferro trabalhado que parecia decorativo, mas não era. O portão abriu-se automaticamente e o carro subiu uma alameda ladeada de ciprestes que lembravam a tia fotografias que vira da Toscana, lugares que nunca visitaria, vidas que nunca viveria. A casa em si era enorme, mas contida. Pedra e madeira escura. 3 andares com janelas que refletiam o céu da tarde como olhos vazios e atentos. Paulo abriu sua porta. O ar aqui cheirava diferente, mais limpo, mais frio, com um leve subtom de pinho e terra molhada. Tia desceu e olhou para a casa, sentindo pela primeira vez desde que concordara com aquilo um tremor de medo genuíno. Não de violência. Não do homem dentro, mas da humilhação específica que vem de estar num lugar onde obviamente não pertence, onde cada superfície e cada silêncio são projetados para lembrá-la de sua insuficiência. A porta da frente abriu-se e uma mulher na casa dos 60 saiu. Cabelo prateado puxado para trás, rosto todo ângulos e avaliação, postura de quem gerenciara uma casa por décadas e não sofria tolices. Olhou para tia por exatos 3 segundos, a mochila, os tênis, o corpo que não combinava com os corpos que vieram antes, e algo moveu-se por sua expressão que poderia ser piedade e poderia ser alívio. Sou Marta, disse ela. Entre. O interior da casa era mais silencioso que qualquer prédio em que tia estivera. Não o silêncio morto de um cômodo vazio, mas o silêncio espesso e acolchoado de um lugar onde o som era absorvido por cortinas pesadas, carpetes fundos, portas fechadas. Marta a levou através de um hall com piso de mármore escuro, passando por uma escada que curvava-se para cima em direção às sombras, e por um corredor que cheirava levemente a polidor de limão e algo mais, algo quente e ligeiramente clínico, como o álcool em gel usado em instalações médicas. Tia notou isso. Notou o pequeno portão no topo da escada, do tipo usado para crianças pequenas, embora fosse de madeira polida em vez do plástico que se comprava em lojas de ferragem. Notou as trancas em várias portas internas, não fechaduras com chave, mas ferrolhos deslizantes posicionados alto, fora do alcance de uma criança. Notou o acolchoado macio e espesso ao longo da base de uma parede do corredor, sutil o suficiente para parecer escolha de design, mas claramente funcional. Não disse nada, mas arquivou tudo, porque notar coisas era o que fazia. E as coisas que notava contavam uma história que não combinava com nenhum dos rumores que ouvira. Seu quarto é no 2º andar, Marta disse. O jantar é às 7. O Sr. MC Cart haverá então. Obrigada. Marta parou no pé da escada e olhou para ela novamente com aquela mesma expressão elegível. As outras geralmente faziam mais perguntas, disse ela. Eu não sou as outras. Algo aconteceu no rosto de Marta então, um suavizar, quase imperceptível, que veio e foi como sombra passando sobre a água. Assentiu uma vez e foi embora. O quarto que lhe deram era bonito de um modo genérico, de hotel, paredes creme, lençóis brancos, janela com vista para um jardim que mesmo em outubro era meticulosamente mantido. Tia colocou a mochila na cama, sentou-se ao lado e pressionou as palmas contra as coxas, respirando. Conseguia ouvir a casa ao redor, o tic-tac de um relógio em algum lugar do corredor, o som abafado e distante de uma televisão, e algo mais. Uma batida rítmica, suave e repetitiva, vindo de um cômodo acima ou ao lado. Não ameaçadora, não mecânica. Tinha qualidade de algo orgânico, como uma pessoa embalando-se ou uma mão batendo numa superfície num padrão constante, inconsciente. Ela ouviu por muito tempo. Desfez a mochila, pendurou seus 3 trajes decentes no armário, colocou a fotografia da mãe na cabeceira, e foi procurar a cozinha. Encontrou-a antes de encontrar qualquer outra pessoa. Uma sala imensa com eletrodomésticos de nível profissional e uma ilha de granito grande o suficiente para acomodar 8 pessoas. Marta estava lá, preparando algo numa panela grande, e não pareceu surpresa em vê-la. O jantar não é até às 7, Marta disse. Eu sei. Posso ajudar? Outra pausa, outra avaliação. Você cozinha? Cozinho. Marta entregou-lhe uma tábua de corte e uma pilha de vegetais sem outra palavra. E pela próxima hora, trabalharam lado a lado num silêncio que não era hostil.
Tia cortou cenouras em palitos, picou cebolas, triturou alho com movimentos eficientes e sem pressa de quem passara muito tempo alimentando pessoas. E Marta observou suas mãos com uma expressão que gradualmente mudou de ceticismo para algo próximo de aprovação. Foi durante essa hora que tia ouviu de novo, abatida, mais perto agora, diretamente acima da cozinha. E então, cortando o silêncio como lâmina, um som que fez as mãos de tia pararem na tábua de corte. Um grito alto, sem palavras, não de dor, mas de frustração. O tipo de som que vem de uma garganta que nunca aprendeu a moldar sua angústia em linguagem. O rosto de Marta não mudou. As mãos não pararam de se mover. Mas havia tensão nos ombros que dizia a tia tudo. Era isso. Era a coisa. O que quer que vivesse acima da cozinha, quem quer que fizesse aquele som, era a razão pela qual 7 mulheres saíram pela porta da frente e nunca voltaram. As cenouras estão bem, Marta disse. Não precisam ser perfeitas. Tia percebeu que parara de cortar. Retomou, e o som acima deles parou, substituído por murmúrio de uma voz. Baixa, masculina, falando palavras que tia não conseguia distinguir, mas podia sentir a forma, suave, paciente, repetitiva. Ainda não perguntou. Ainda não. Porque em seus anos de cuidados de saúde domiciliar, aprendera que a informação mais importante é sempre oferecida voluntariamente, nunca extraída, e que a forma mais rápida de fazer alguém se fechar é fazer a pergunta que mais temem responder. O jantar foi servido numa sala de jantar que poderia acomodar 20, mas estava posta para 2. Tia sentou-se numa ponta de uma mesa que se estendia entre eles como campo de mogno polido, e Callum McCarthy entrou por uma porta na ponta distante exatamente às 7. Era maior que esperara, não apenas alto, largo, com a estrutura de um homem que fizera trabalho físico na juventude e mantivera a forma através de disciplina em vez de vaidade. O terno era carvão, bem ajustado, cabelo escuro empurrado para trás de uma testa que mostrava as primeiras linhas sutis de um homem que carregava mais do que a maioria sabia. Seus olhos a encontraram imediatamente, e neles tia viu algo que reconheceu, o olhar de alguém se preparando para a decepção. Não causando, esperando. Sentou-se. Desdobrou o guardanapo. Não disse, bem-vinda, ou obrigado por vir, ou qualquer coisa que uma pessoa normal diria a uma mulher que acabara de concordar em viver em sua casa por uma semana. O que disse foi: você deve saber que não espero que fique. A voz era baixa, uniforme, despida de inflexão. Não rude. Pior que rude, resignada. Eu ouvi, tia disse. Então sabe do arranjo. Uma semana. É livre para ir a qualquer momento, dia ou noite. Paulo a leva. Também ouvi isso. Ele a olhou, então realmente olhou, não para seu corpo ou roupas ou coisas superficiais que outras pessoas catalogavam primeiro, mas para seu rosto, seus olhos, como se procurasse algo que estava razoavelmente certo de não encontrar. Porque concordou com isso. Ele perguntou. Meu irmão lhe deve dinheiro. Seu irmão deve a Gil. Há diferença. Não de onde estou sentada. O mais leve brilho em sua expressão, não um sorriso. A sombra de onde um sorriso poderia viver se alguma vez fosse permitido sair. Marta diz que você cozinha, ele disse. Marta diz muito em poucas palavras. Agora, havia algo, uma microexpressão que se foi antes que pudesse nomeá-la, sugerindo que Callum McCarthy não estava inteiramente preparado para ela. As noivas anteriores tinham sido nervosas ou sedutoras ou performaticamente corajosas. Tentaram impressioná-lo, acalmá-lo, desafiá-lo. Nenhuma jamais estivera simplesmente presente, falando em voz normal, tratando a situação com a clareza factual de uma mulher que sentara em salas muito mais desconfortáveis que aquela. O jantar foi bom, frango assado com vegetais de raiz, pão que Marta claramente fizera do zero. Comeram em silêncio quase total, pontuado pelo tilintar de talheres e o som suave do vento contra as janelas da sala de jantar. Callum comia cuidadosamente, precisamente, do jeito que parecia fazer tudo, e tia comia com o apetite honesto de quem não tinha interesse em performar delicadeza. A meio caminho da refeição, o som veio de novo. O grito, sem palavras, escalando em tom, depois cortando-se bruscamente. Dessa vez, estava mais perto, filtrando-se através do teto diretamente acima da sala de jantar. O garfo de Callum parou. A mandíbula apertou, e pela primeira vez, tia viu algo em seu rosto que o resto da cidade jamais acreditaria. Vulnerabilidade crua, exposta. Ali-se embora num flash, como ferida vislumbrada debaixo de bandagem. Colocou o garfo para baixo. Com licença, disse, e saiu da sala. Tia sentou-se sozinha na sala de jantar por 20 minutos. Conseguia ouvir passos acima, pesados, depois leves. O grito veio de novo, seguido pela mesma voz baixa, murmurante, depois um som diferente, uma série de palmas altas, rítmicas, insistentes, depois silêncio. Callum retornou.
Sentou-se. Pegou o garfo. Não explicou. O frango está bom, tia disse. Ele a olhou como se ela dissera algo extraordinário. Está, concordou. E terminaram a refeição. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes com a fotografia da mãe apoiada contra o abajur, tia encarou o teto e ouviu a casa. Era diferente à noite. Os sons estavam mais expostos, menos mascarados pelos ritmos diurnos de cozinhar e movimento. Conseguia ouvir aquela batida de novo, às vezes parando por longos períodos e depois retomando com tempo diferente. Conseguia ouvir a voz baixa, sempre a voz baixa, e percebeu com certeza que se instalou em seu peito como pedra, era a voz de Calum, e ele estava lá em cima todas as noites, e o que quer que estivesse fazendo, estava fazendo sozinho. Pensou nas 7 mulheres. Pensou no tipo de coisa que faria uma mulher deixar um homem rico, poderoso, e pelo que vira até agora, não cruel, não violento, nada do que os rumores diziam. Pensou nas paredes acolchoadas e no portão de criança e nas trancas nas portas e no grito alto sem palavras, e entendeu. Entendeu. E não foi embora. Na manhã seguinte, tia acordou às 6. Hábito. Anos de turnos matinais tinham recabeado seu relógio interno além de reparo. Vestiu-se em jeans e suéter solto e desceu para encontrar a cozinha vazia, a cafeteira fria, a casa ainda envolta no silêncio espesso de um lugar onde as manhãs eram algo a ser sobrevivido em vez de recebidas. Fez café. Encontrou ovos e pão e manteiga e fez café da manhã com a competência quieta de quem encontra conforto em alimentar pessoas. Estava servindo os ovos quando Marta apareceu na porta, parou, e encarou com uma expressão que tia mais tarde aprenderia a reconhecer como a versão de Marta de estar emocionada. Você ainda está aqui, Marta disse. Foi apenas uma noite. A última foi embora à meia-noite. A anterior, conseguiu até o amanhecer. Tia colocou um prato no balcão. Sente-se. Coma. Marta sentou-se e comeu, e algo mudou entre elas. Não amizade, ainda não, mas o começo de um entendimento entre duas mulheres que de formas diferentes mantinham aquela casa viva. O nome dele é Luca, Marta disse, sem olhar para cima do prato. Tia esperou. Tem 4 anos. É filho do Sr. M.C. Carty. Ainda esperando. Ele tem, Marta parou, procurando a palavra, ou talvez procurando coragem para dizê-la a alguém novo, alguém que ouviria julgaria e iria embora como todo o resto. Ele vê o mundo diferente. Os médicos usam palavras que nunca consigo lembrar. Espectro autista, dizem. Grave. Não fala. Não faz contato visual. Não gosta de ser tocado. Tem episódios, crises, chamam. Grita. Bate a cabeça nas coisas. Embala por horas. Disse tudo no mesmo tom plano e prático que usava para falar sobre cardápios de jantar e cronogramas de limpeza. Mas as mãos agarravam as bordas do prato com força que embranquecia os nós dos dedos. A mãe dele foi embora quando diagnosticaram. Antes disso, na verdade. Foi embora quando viu os sinais e o primeiro médico confirmou o que ela já suspeitava. Assinou os direitos fora. O Sr. M.C. Carty o criou sozinho. Bem, não sozinho, comigo e Renata. Ela é a terapeuta, e Paulo os leva às consultas. Mas à noite, quando Luca não dorme, quando está gritando e não há nada a fazer além de sentar com ele e esperar passar, isso é o Sr. M.C. Carty sozinho. Todas as noites. Marta finalmente olhou para cima, e seus olhos eram ferozes de um jeito que não tinha nada a ver com raiva e tudo a ver com lealdade. As noivas, disse ela, elas entram esperando um homem poderoso com casa grande e dinheiro e vida que pode entrar como revista. E aí ouvem Luca e o vêem embalando, não olhando para elas, gritando se alguém os toca errado. E seus rostos, parou, engoliu. Seus rostos mudam. Você pode ver acontecer no momento em que percebem que essa não é uma casa com segredo. É uma casa com criança, e a criança não vai a lugar nenhum, e o homem não vai escolher entre elas. Ele não deveria ter que escolher, tia disse. Marta a olhou por muito tempo. Então pegou o garfo e comeu outra mordida de ovo e disse muito baixinho. Não, não deveria. Tia passou a manhã explorando as partes da casa que não estavam trancadas. Era maior que parecia de fora, comodos abrindo em comodos, corredores levando a alas inesperadas. Encontrou uma biblioteca com prateleiras do chão ao teto e uma poltrona de couro gasta pelo uso. Encontrou uma sala de sol com paredes de vidro com vista para o jardim. Encontrou um comodo convertido em academia com pesos e um saco de pancadas que mostrava marcas de uso regular. E encontrou o corredor no segundo andar, onde as paredes acolchoadas eram mais espessas, onde a porta no fim estava fechada, e o ferrolho estava posto, e onde uma pequena faixa de luz vazava por baixo, junto com o som quase inaudível de algo girando, peão ou roda ou ventilador,
e o murmúrio gentil e repetitivo de uma voz lenda em voz alta. Ela ficou naquele corredor por um minuto inteiro. Então voltou para baixo. Não viu Calum até a tarde. Ele apareceu na porta da cozinha às 2, vestindo camisa com mangas arregaçadas e uma expressão mais difícil de ler que qualquer coisa que te encontrara em sua vida profissional. Olhou para ela em pé no balcão com uma xícara de café e um livro, e ela podia vê-lo fazendo o cálculo. Ainda aqui. Dia 2. Não perguntou sobre os sons, não fez a mala, não chorou ou exigiu explicação ou olhou com a mistura particular de horror e piedade que ele vira em 7 outros rostos. Você encontrou Marta esta manhã, ele disse. Eu encontro Marta toda manhã. Estive aqui ontem também. Ela lhe contou. Não era pergunta, mas tia respondeu mesmo assim. Ela me contou sobre Luca. Sim. O rosto dele fez algo complicado então, uma sequência de microexpressões que passou por surpresa, raiva, resignação, e algo que parecia a forma mais exausta de esperança. O tipo de esperança que foi espancada tantas vezes que mal consegue levantar a cabeça. E agora? Ele disse. Agora você sabe. Então estava esperando ela ir embora. Estava em pé em sua própria cozinha, em sua própria casa, com ombros tensos e mandíbula apertada, esperando que uma mulher que conhecia há menos de 24 horas confirmasse o que toda outra mulher confirmara, que seu filho era demais, que a vida que construíra em torno das necessidades de Luca era estranha demais, exigente demais, longe demais do que qualquer pessoa razoável aceitaria. Eu gostaria de conhecê-lo, tia disse. Calum piscou. Em 4 anos de apresentar noivas à realidade de sua vida, ninguém jamais dissera aquelas palavras naquela ordem, com aquele tom. Simples, direto, sem traço de relutância. Ele não, Calum começou, e parou porque o resto da sentença era catálogo de avisos que dera tantas vezes que se tornaram uma espécie de armadura. Ele não fala. Não faz contato visual. Não gosta de estranhos. Pode gritar. Pode se bater. Pode não reconhecer que você existe. Eu sei, tia disse. Marta me contou. Ainda gostaria de conhecê-lo. Ela observou Calum lutar com algo que reconhecia de seu trabalho com famílias em crise. O desejo simultâneo de proteger e de esperar. O medo de deixar alguém entrar só piorará a rejeição inevitável. Vira isso em pais que lhes disseram que seus filhos nunca andariam, nunca falariam, nunca viveriam independentemente. Vira a forma como seguravam os filhos mais apertado e empurravam o mundo para longe, construindo muros tão altos que às vezes até a luz não conseguia entrar. Hoje não, Calum disse. Ele teve uma noite difícil. Tudo bem. Talvez amanhã. Tudo bem. Ele ficou ali por outro momento, olhando para ela como se ela fosse sentença numa língua que ele quase, mas não quite, entendia. Então virou-se e foi embora, e tia voltou para seu livro. A segunda noite foi pior que a primeira. Os gritos de Luca começaram por volta das 11 e continuaram com pausas até quase 3 da manhã. Tia deitada na cama, ouvindo, não tapou os ouvidos, não colocou travesseiro sobre a cabeça. Ouviu do jeito que ouvira pacientes morrendo que gritavam à noite, não com medo, não com piedade, mas com a atenção completa e sem piscar de alguém que entende que dor merece ser testemunhada, mesmo quando não há nada a ser feito sobre ela. Em algum momento, ouviu passos no corredor, pesados, de Calum, e som de porta abrindo e uma voz tão gentil que era quase irreconhecível do tom controlado e plano que usava com adultos. Os gritos continuaram, mudaram, gradualmente suavizaram na batida repetitiva que tia estava começando a entender como a versão de Luca de autossossego, ritmo que podia controlar quando todo o resto parecia incontrolável. Adormeceu por volta das 3:30. Quando acordou às 6, desceu e fez café e ovos e torrada. E quando Calum apareceu na cozinha às 7 com olheiras profundas o suficiente para segurar água, ela colocou um prato na frente dele sem palavra. Ele olhou para o prato. Olhou para ela. Você ouviu? Ele disse. Sim. Está-me fazendo café da manhã. Você parece não ter comido desde ontem. Não comi. Então coma. Ele comeu. E em algum lugar no meio daquela refeição, na cozinha quieta, com luz da manhã entrando pelas janelas e cheiro de café preenchendo o espaço entre eles, algo mudou. Não dramaticamente, não com declaração ou revelação ou ponto de virada que se anunciava. Mudou do jeito que a alvorada muda, gradualmente, imperceptivelmente, com qualidade de inevitabilidade que só pode ser reconhecida depois que já aconteceu. Calum M.C. Carty passara 4 anos esperando alguém sentar-se frente a ele na manhã depois de uma noite ruim e não pedir explicação, não oferecer conselho, não olhá-lo com a terrível compaixão de alguém que já está planejando a saída. E tia Calloway, que passara a vida adulta inteira sendo a pessoa que fica, que aparece, que suporta, colocou um prato de ovos na frente de um homem que mal conhecia e não fez uma única pergunta.
E naquele silêncio, ambos ouviram algo que vinham se esforçando para ouvir por mais tempo que conseguiam lembrar. A possibilidade de que não estavam sozinhos. No terceiro dia, Calum a levou para conhecer Luca. Fez isso com a rigidez de um homem performando um ato que fizera antes e que sempre terminara mal. Levou a escada acima, passando pelos quartos de hóspedes e portas trancadas, até o fim do corredor acolchoado onde a porta com o ferrolho estava. Parou com a mão no ferrolho e olhou para ela. E em seus olhos, Tia viu a oração desesperada e contraditória de todo pai que já amou um filho. O mundo não foi feito para. Por favor, veja-o. E por favor, não o machuque. E por favor, desta vez, não vá embora. Não disse nenhuma daquelas coisas. Ele pode não olhar para você, disse. Tudo bem. Ele pode gritar, tudo bem. Ele não é. A voz de Calum pegou-se levemente numa aresta serrilhada que geralmente mantinha enterrada. Ele não é o que as pessoas esperam. Tia olhou para ele. Nem eu. Ele deslizou o ferrolho e abriu a porta. O cômodo não era o que Tia esperava. Imaginara algo institucional, paredes brancas, equipamento médico, funcionalidade estéril de instalação de cuidados. Em vez disso, o cômodo era quente e cuidadosamente projetado, iluminação suave que podia ser ajustada, paredes pintadas de azul profundo e calmante, piso coberto de ladrilhos de espuma espessos intertravados. Uma parede era alinhada com prateleiras contendo pequenos objetos idênticos arranjados em fileiras precisas, blocos de madeira, todos do mesmo tamanho e cor, posicionados com a exatidão que falava de uma mente que encontrava conforto em ordem. Uma coberta pesada estava dobrada numa cama de plataforma baixa. Um balanço sensorial pendia de um gancho reforçado no teto. Num canto, uma mesa pequena continha coleção de peões de vários tamanhos. E ao lado da mesa, sentado no chão com pernas cruzadas e costas para a porta, estava Luca. Era pequeno para 4 anos. Tinha cabelo escuro de Calum, cortado curto, e pele mais clara da mãe. E estava embalando-se gentilmente, parte superior do corpo movendo-se para frente e para trás num ritmo tão constante e preciso quanto um metronome. Nas mãos, segurava um bloco de madeira e estava girando, não examinando, não brincando, mas rotacionando com intensidade fixa e absorvida que excluía todo o resto do cômodo. Não se virou quando a porta abriu. Não reagiu à presença do pai ou à presença de uma estranha. Continuou a embalar e girar o bloco, e o som de seu movimento, suave deslize de tecido contra piso de espuma, pequeno clique do bloco girando em seus dedos, preenchia o cômodo como batimento cardíaco. Tia ficou na porta e olhou para ele, e o que sentiu não foi piedade. Não foi horror ou desconforto ou o recuo reflexivo que sabia que outras mulheres sentiram neste mesmo lugar. O que sentiu foi reconhecimento. O reconhecimento profundo, nível ósseo, de uma pessoa vendo outra pessoa claramente e entendendo, sem análise ou explicação, que estavam olhando para alguém que experimentava o mundo com a intensidade que a maioria não conseguia fatar, e que essa intensidade não era déficit. Era diferença. Não se aproximou dele. Não falou. Abaixou-se no chão lentamente e cuidadosamente sentou-se perto da porta, não perto de Luca, mas em seu espaço, compartilhando o ar, existindo no mesmo cômodo sem exigir nada. Calum ficou atrás dela, mal respirando. Minutos passaram. 5. 10. Luca embalava e girava seu bloco. Tia ficou imóvel, mãos descansando nos joelhos, respiração lenta e uniforme. Aprendera isso em seu trabalho com pacientes idosos que tinham demência e se agitavam com movimentos súbitos ou vozes desconhecidas. A arte de estar presente sem ser invasiva, de ocupar espaço sem preenchê-lo com expectativa. No minuto 12, o embalo de Luca desacelerou. Não parou, mas a amplitude diminuiu. Movimentos menores, menos urgentes. A cabeça inclinou-se ligeiramente, não se virando para ela, mas angulando de modo que sugeria que alguma parte de sua consciência registrara a nova presença. Tia notou. Não disse nada. No minuto 15, Luca colocou o bloco para baixo. Pegou o outro, idêntico, pelo que Tia conseguia dizer, e começou a girá-lo no mesmo padrão, mas o ritmo era diferente, ligeiramente mais lento, ligeiramente menos absorvido. E então, sem olhar para ela, sem qualquer mudança em postura ou expressão, Luca pegou um terceiro bloco e o empurrou. Não atirou, não deixou cair, mas colocou deliberadamente na direção de Tia. Deslizou pelo piso de espuma e parou a cerca de 2 pés de seu joelho. Atrás dela, Calum fez um som. Som pequeno, preso na garganta, quase inaudível. Porque em 4 anos de trazer mulheres para este cômodo, Luca jamais reconhecera sua existência. Não com contato visual, não com movimento, não com qualquer gesto que pudesse ser interpretado como consciência. Continuar as suas rotinas como se fossem móveis, como se fossem ar. E as mulheres ficaram ali se sentindo invisíveis e perturbadas, e saíram do cômodo com rostos que diziam a Calum tudo que precisava saber sobre sua resposta. Mas Luca empurrara um bloco em direção a Tia.
Ela olhou para ele. Olhou para o bloco em suas mãos, a forma como os dedos se moviam nele, o padrão de rotação, o ângulo, e então, muito cuidadosamente, pegou o bloco que ele lhe dera e começou a girá-lo. Não do jeito que naturalmente seguraria um objeto, mas do jeito que ele segurava o dele, imitando a rotação, combinando o ritmo, entrando no mundo dele em vez de pedir que ele entrasse no dela. Ficaram assim por quase 30 minutos, uma mulher e um menino girando blocos de madeira no mesmo padrão, compartilhando o ritmo que não tinha nada a ver com linguagem e tudo a ver com entendimento. Quando tia finalmente se levantou e saiu do cômodo, Calum estava encostado na parede do corredor com mão sobre a boca e olhos fechados, e estava tremendo. Ela fingiu não ver. Passou por ele e desceu e começou a fazer almoço. E quando ele apareceu na cozinha 20 minutos depois, os olhos estavam vermelhos, mas a voz era firme. Ele nunca fez isso antes, Calum disse. Eu sei. Como soube o que fazer? Tia pensou sobre isso. Pensou nos anos sentada com pessoas que não conseguiam se comunicar de modos convencionais. Nas horas gastas aprendendo a ler corpos em vez de palavras, na paciência particular que vem de amar alguém que não pode amar de volta na língua que você fala. Eu não fiz nada, ela disse. Apenas sentei ali. Isso não é nada. Não é nada. Ele parou. Ela podia vê-lo lutando contra algo, lutando contra a vida inteira de controle e contenção. E deu-lhe espaço para perder essa luta em seu próprio ritmo. As outras mulheres, ele disse, muito baixinho. Elas ficavam na porta. Algumas tentavam falar com ele, usar aquela voz que as pessoas usam, aguda, exagerada, do jeito que se fala com bebê. Isso piorava. Algumas apenas encaravam. Uma chorou. Uma disse, isso é uma piada. E uma, a mandíbula trabalhou. Uma disse, você não pode mandá-lo para algum lugar. As palavras pairaram na cozinha como fumaça. Quebrei um copo, Calum disse. Depois daquela primeira vez que perdia temperamento em anos. Marta teve que trocar a prateleira inteira. Bem, tia disse. Ele a olhou. Ela merecia um copo quebrado, tia disse. No mínimo. E então, pela primeira vez em sua presença, pela primeira vez em meses ou talvez anos, Calum McCarthy quase sorriu. Não totalmente, não livremente, mas os músculos ao redor dos olhos mudaram e a linha da boca suavizou, e por um momento ele pareceu um homem em vez de uma fortaleza. O quarto dia, o quinto, o sexto. O tempo se movia diferente na casa no alto da colina, medido não em horas, mas em pequenos momentos acumulativos que se construíam uns sobre os outros como camadas de sedimento formando pedra. Tia visitava Luca todos os dias. Aprendia seus ritmos, os horários em que estava mais alerta, os gatilhos que podiam desencadear uma crise, os objetos e texturas que o acalmavam. Aprendia que ele gostava da cor azul, que era fascinado por coisas que giravam, que tinha sensibilidade particular a sons agudos que podiam enviá-lo em episódio de gritos que durava horas. Não tentou mudar nenhuma dessas coisas. Não chegou com estratégias ou sugestões ou conselhos bem-intencionados de alguém que leu um artigo e achou que entendia. Observou. Adaptou-se. Entrou no mundo de Luca em seus termos e ficou lá. No quarto dia, sentou-se com ele por 1 hora e ele empurrou 2 blocos em sua direção. No quinto dia, empurrou 3. E quando ela o girou em seu padrão, ele fez um som, vocalização curta e suave, não uma palavra, mas um reconhecimento, uma nota de algo que o ouvido treinado de tia reconheceu como satisfação. No sexto dia, estava sentada no chão girando seu bloco quando Luca se levantou. Andou até ela e colocou um bloco diretamente em seu colo. Então voltou para seu lugar e retomou o embalo. Toda a interação durou 4 segundos, mas a distância que cruzara, fisicamente e psicologicamente, era enorme. Cada vez que tia deixava o cômodo e descia, Calum estava lá. Nem sempre na cozinha, nem sempre visível, mas presente na casa de um modo que dizia que estava rastreando seus movimentos, ouvindo pelos sons que lhe diriam se o filho estava calmo ou escalando, esperando pelo momento em que ela desceria com expressão diferente. A expressão que significava que estava acabada, que atingira seu limite, que estava pronta para ir. Aquele momento não veio. Em vez disso, vieram outros momentos, pequenos. Tia encontrou um livro na prateleira da biblioteca sobre processamento sensorial em crianças, e leu em uma tarde. Perguntou a Marta sobre o cronograma de terapia de Luca e ouviu com atenção focada de profissional, fazendo perguntas específicas e práticas que Marta não ouvia em anos. Notou que a coberta pesada na cama de Luca estava desgastando e mencionou a Calum, que a olhou como se ela falasse uma língua que ele não sabia que ansiava ouvir. Na quinta noite, ouviu os gritos de Luca começarem à meia-noite e deitou na cama por 10 minutos ouvindo. Então se levantou, vestiu um roupão, e foi pelo corredor até a porta fechada no fim. Conseguia ouvir a voz de Calum dentro, crua, exausta, homem funcionando a fumaça e força de vontade. Bateu suavemente.
A voz parou. Passos. O ferrolho deslizando. Calum abriu a porta e a olhou, e ele era um destroço. Camisa para fora, cabelo desgrenhado, círculos escuros esculpidos em seu rosto como trincheiras. Atrás dele, Luca estava sentado na cama, embalando violentamente, batendo o lado da cabeça com palma aberta num movimento repetitivo que claramente angustiava pai e filho. Deixe-me, tia disse. Você não precisa. Eu sei. Deixe-me. Ele deu um passo para o lado. Não porque confiasse nela. Não confiava plenamente em ninguém com Luca. Ainda não. Mas porque estava tão cansado que seu corpo tomou a decisão que sua mente não conseguia, e seu corpo disse, deixe ela. Tia entrou no cômodo e sentou-se no chão perto da cama. Não perto o suficiente para apertar Luca, mas perto o suficiente para que sua presença fosse tangível. Não falou. Não tentou parar o autobater. Sabia de seu treinamento, de sua experiência, do poço profundo de intuição que era sua habilidade mais verdadeira, que o que Luca precisava agora não era intervenção, mas regulação. Seu sistema nervoso estava sobrecarregado, inundado de ímpeto que não conseguia processar, e o bater era sua tentativa de sobrepor o caos com sensação que podia controlar. Começou a cantarolar, constante, melodia mal ali, não ninar, não música, apenas vibração, constante na tempestade. Combinou ao ritmo de seu embalo, afundando-se em sua frequência em vez de tentar impor a própria. Calum ficou na porta e observou. Levou 20 minutos. O bater desacelerou. O embalo diminuiu em amplitude. A respiração de Luca, que estivera irregular e afiada, começou a uniformizar. Não olhou para tia. Não parou de embalar. Mas a violência drenou de seus movimentos, e o bater mudou para batida gentil, nós dos dedos contra colchão em vez de palma contra crânio, e o gemido agudo que preenchera o cômodo desceu para zumbido baixo, quase inaudível. Tia continuou cantarolando, e eventualmente, com a rendição gradual de um corpo que finalmente exaurira sua capacidade de angústia, Luca deitou-se de lado, puxou a coberta pesada sobre si, e ficou imóvel. Não imóvel de sono, que para Luca era quase a mesma coisa. Tia sentou-se no chão por mais 10 minutos, cantarolando suavemente, certificando-se de que a calma assentara. Então se levantou cuidadosamente e saiu do cômodo. Calum estava no corredor. Tinha deslizado pela parede e estava sentado no chão com antebraços descansando nos joelhos levantados, cabeça baixa. Tia sentou-se ao lado dele. Não perto o suficiente para tocar, perto o suficiente para estar ali. Ficaram no corredor por muito tempo sem dizer nada, enquanto a casa respirava ao redor deles e o cômodo de Luca ficou silencioso pela primeira vez em horas. Tive especialistas, Calum disse, voz mal acima de sussurro. Terapeutas, consultores de sono, uma mulher que cobra $800 a hora e voa de Boston. Nenhum deles o acalmou tão rápido. Eles estão tentando consertá-lo, tia disse. Eu não estou. Calum levantou a cabeça e a olhou na luz fraca do corredor, com sombras acumulando-se sob seus olhos e linhas de seu rosto suavizadas pela exaustão. Parecia mais jovem que 36. Parecia um homem que carregara algo tão pesado que seus ossos começaram a se remodelar em torno de seu peso. Porque, ele disse. Porque. O quê? Porque está aqui. Porque está fazendo isso. A dívida. É a obrigação de uma semana. Você poderia ter ficado no quarto de hóspedes lendo seu livro e ido embora na sexta e considerado cumprido. Porque está, gesticulou em direção à porta de Luca. Porque se importa. Tia considerou a pergunta. Considerou dar-lhe resposta simples. Porque é a coisa certa. Porque sou cuidadora. Porque seu filho é criança e crianças merecem compaixão. Todas essas eram verdade. Nenhuma era a verdade inteira. Quando eu tinha 12, ela disse, minha mãe ficou doente. Câncer. Levou 2 anos. E durante esses 2 anos, pessoas visitaram. No início, amigos, vizinhos, pessoas da igreja. Trouxeram casseroles e disseram que estavam orando e perguntaram como minha mãe estava. E então foram para casa e viveram suas vidas. E uma a uma, pararam de vir. Não porque eram más pessoas, mas porque era demais. Porque ver alguém sofrer quando você não pode consertar é a coisa mais difícil do mundo, e a maioria prefere desviar o olhar. Ela parou. O corredor estava tão quieto que podia ouvir o relógio lá embaixo. Minha mãe notou quem ficou. Mantinha uma lista, não no papel, na cabeça. As pessoas que vinham mesmo quando era feio, mesmo quando ela estava vomitando e não conseguia manter os olhos abertos e não parecia mais consigo mesma. Mesmo quando não havia nada a fazer além de sentar ali e estar presente. Ela me disse uma vez que essas pessoas, as que ficaram, eram as únicas que realmente a amavam.
Porque amor não é o que você sente quando as coisas estão boas. Amor é o que você faz quando as coisas são insuportáveis e você fica mesmo assim. Ela olhou para Calum. É por isso que estou aqui. Porque passei a vida inteira sendo quem fica. E seu filho não precisa de alguém que vá embora. Calum não respondeu. Ficou muito imóvel, e no silêncio Tia ouviu a coisa que estivera ouvindo desde que chegara. Não um som, mas uma ausência. A ausência da parede, a mais imperceptível, a mais sutil, a mais pequena rachadura na fortaleza que Calum McCarthy construíra em torno de si e de seu filho, rachadura apenas larga o suficiente para a luz entrar. O 7º dia, o último dia do arranjo, chegou com um tipo de peso que assentou-se sobre a casa como clima. Marta estava mais quieta que o normal. Paulo demorou na alameda mais que o necessário. Até a casa em si parecia estar segurando a respiração. Tia acordou às 6 e foi para a cozinha e fez café e não fez sua mala. Calum apareceu às 7:30. Estava vestido formalmente, terno escuro, gravata, armadura de homem se preparando para dia de negócios, mas seus olhos foram imediatamente para o balcão onde sua xícara de café estava, e depois para o fogão onde uma panela de mingau fervia, e depois para seu rosto. Hoje é o último dia, ele disse. Eu sei. Paulo pode levá-la quando estiver pronta. A dívida está quitada. Liguei para Gil esta manhã. Eu sei. Ele esperou. Ela podia senti-lo esperando do mesmo jeito que sentira famílias de pacientes esperarem por resultados de exames, segurando-se juntos com a disciplina imóvel de pessoas que aprenderam que desmoronar é luxo que não podem pagar. Eu gostaria de ficar, Tia disse. A cozinha ficou muito quieta. Você não precisa, Calum disse. E sua voz era cuidadosa, controlada. Voz de homem gerenciando expectativas porque a alternativa é esperança. E esperança é a coisa mais perigosa que ele conhece. Eu sei que não preciso. Gostaria de ficar. A dívida está quitada. Você não tem obrigação. Não é sobre a dívida. Não é sobre a dívida desde o 2º dia. Ela se virou para encará-lo plenamente, e pela primeira vez desde que chegara, deixou ver o que cuidadosamente mantivera por trás de calma profissional, a força total de seu sentimento, o amor tenso, feroz, sem glamour de uma mulher que passara a vida sendo subestimada e que encontrara num cômodo acolchoado no 2º andar de uma mansão de chefe de máfia a coisa que procurara sem saber que procurava. Luca precisa de consistência, ela disse. Precisa de alguém que apareça na mesma hora todo dia e sente no mesmo lugar no chão e gira os blocos no mesmo padrão e não vai embora. Isso não é algo que se contrata. Não é algo que uma terapeuta de Boston faz por $800 a hora. É algo que uma pessoa faz porque decidiu estar ali. Não por uma semana, não por período de teste, mas de verdade. As mãos de Calum, pendendo aos lados, cerraram-se em punhos, não de raiva, mas do esforço físico de conter algo que tentava se libertar. E quanto a mim? Ele disse. E a pergunta era tão quieta, tão despojada da autoridade e controle que definiam seu eu público, que Tia entendeu estar ouvindo algo que talvez ninguém em sua vida adulta